Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 26 de junho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 15 ao 20, que diz assim: Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus. Nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo, no trecho do Evangelho de hoje, fala sobre os falsos profetas. Primeiramente, o que é um profeta de Deus? O que é um profeta de Deus? Um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, é aquele que transmite uma palavra que não é sua, uma palavra que é de Deus. A palavra é de Deus, não é do profeta. Eu sempre gosto de dizer que o profeta, ele é mudo. Ele é mudo porque ele não fala por si, ele fala por Deus. Deus pede para ele falar, ele fala. Deus dá a palavra, ele transmite. Este é o verdadeiro profeta, né? O falso profeta é aquele que, mesmo colocando roupa de profeta, Jesus vai falar no Evangelho, né? Pele de ovelha. No entanto, o que ele fala e o que ele faz não condiz com a obra de Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos do Senhor. Então, é claro que isso não é tão simples assim, né? Por exemplo, ainda nos dias de hoje, claro que a igreja, ao longo desses 2000 anos, a igreja sofreu muito por causa dos falsos profetas. Por exemplo, quantas heresias, né? Quantas heresias se levantaram na igreja? Quantas? A igreja teve que combater todas como profeta, né? Mas os falsos profetas, inclusive São João vai dizer, né, que o falso profeta sai do meio de nós. Esse é o grande problema. Às vezes os inimigos da igreja estão dentro dela, né, e saem de dentro dela. Essa é a grande questão, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Jesus está dizendo aqui, cuidado com os falsos profetas. E eu ia dizendo, ainda hoje, né, a gente vê tanta coisa, meu Deus do céu. Tantas pessoas que se dizem católicas, tantas pessoas que se dizem cristãs e que muitas vezes pregam errado e falam em nome de Deus. E falam em nome de Deus. Falam em nome de Deus, mas com interesses próprios. Cuidado, cuidado. Ainda mais os que pertencem a seitas, que também muitas vezes falam em nome de Jesus, que falam em nome de Deus, mas ensinam o que Deus não ensinou. Interpretam a palavra de uma forma equivocada. Interpretam a palavra de Deus contrário, muitas vezes, daquilo que está na tradição, na própria Escritura e no magistério da igreja. Cuidado. Por isso que é muito importante você conhecer a fé. Você precisa estudar a palavra de Deus. Claro, quando eu falo estudar a palavra de Deus, não é simplesmente você se isolar no canto, pegar a palavra de Deus, interpretar do seu jeito, como muitos hoje fazem. Não. Eu sempre digo também que nenhum católico lê a Bíblia sozinho. Nenhum católico. Ah, padre, eu leio sim, eu estou no meu quarto, eu leio sozinho. Não. Se você é católico, você lê a Bíblia com a igreja, porque é a igreja que dá a verdadeira interpretação da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Então você lê como católico, porque você não vai interpretar errado.
né? A igreja está aí para nos ensinar a verdade. São Paulo diz que a igreja é a coluna e o sustentáculo da verdade. Então precisa dar ouvido à igreja. Jesus falou: quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então temos que dar ouvidos à igreja, né? Agora, eu falava desse conhecimento que nós precisamos ter. Conhecer a fundo a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, conhecer a fundo o catecismo da igreja. Tem católico que nem catecismo da igreja tem, meu Deus do céu. Que nunca leu, sabe nem que qual é. Pessoas que não conhecem o magistério, a doutrina da igreja católica. Doutrina cristã católica, de 2000 anos. Então vai ser difícil essa pessoa fazer um discernimento para saber quem são os falsos profetas. Quem são? É por isso que tem muita gente dizendo, porque tudo fala de Deus, então tudo é muito bom. Cuidado. Não é bem assim. Não é bem assim. Então Jesus está dizendo, né? Pelos seus frutos vós os conhecereis. Pelos frutos, por aquilo que falam e por aquilo que fazem. Percebe? A nossa vida precisa produzir frutos. Frutos de quê? Fruto de conversão, fruto de vida nova, fruto de santidade e de justiça. A nossa vida cristã precisa produzir os frutos do Espírito, que São Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5. Lá ele faz uma lista quais são os frutos do Espírito e os frutos da carne. Então, a nossa vida precisa produzir frutos. Frutos. Frutos que brotam da ação da graça, frutos que brotam do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que quando é acolhido na nossa vida, produz esses frutos, transformação, vida nova. Então, tem gente que fala de Jesus, mas a vida mostra outra coisa. Veja, meu povo, é preciso ter muito cuidado. Não basta falar de Jesus, é preciso produzir os frutos dos ensinamentos de Jesus. Então, que o Espírito Santo nos ilumine, nos conduza, nos dê o discernimento e a sabedoria, para sabermos identificar os falsos profetas e, acima de tudo, que nós possamos buscar o verdadeiro conhecimento da palavra da doutrina católica, do catecismo da igreja, sermos instruídos pela igreja, para termos e vivermos a verdadeira fé e sermos testemunhas, produzindo os frutos que Deus espera de nós. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.